Olá! Oi, amados, tudo bem? Como estão por aí? Gente, hoje então, nesse nosso quarto vídeo, eu gostaria de falar sobre uma outra questão daquelas, como trazer consciência para o nosso dia a dia, de como vivermos esse nosso dia a dia com muito mais consciência. E uma das grandes questões que talvez nos atrapalhem um pouco, nos impeçam, é o controle, é a questão do controle. A gente se coloca extremamente no controle das situações. A gente quer ter controle da situação, e esse é um controle que é, inclusive, inconsciente. A gente não se dá conta dele, de que a gente deseja que tudo seja dentro de uma única forma, dentro de uma única maneira. E quanto mais a gente se apega ao controle, quanto mais a gente quer que seja de uma determinada forma, mais difícil é para os nossos passos, para a nossa caminhada. Então, a gente precisa se avaliar, olhar, né, dentro daquilo de que tudo é olhar profundamente para ver aonde eu estou tentando exercer controle ainda, como eu quero que as coisas sejam de uma determinada maneira apenas, como eu ainda acredito que existe uma fórmula, uma forma correta de tudo acontecer, de se fazer, de de como as coisas se manifestam na minha vida, daquilo que eu crio. Então, o controle, ele é uma das questões que realmente mais pegam, né? Como se diz, porque a gente tem uma certa dificuldade de abrir mão do controle. Em verdade, talvez não tenhamos controle de nada. Quando falamos que escolhemos, a única real escolha que temos é em cada momento da nossa vida, como vamos viver cada momento, como vamos sentir a vida como ela se apresenta, como escolhemos passar por ela. Mas controle daquilo que virá, de como será, isso não temos. E quando exercemos desculpa, esse excesso de controle, a gente gera sofrimento para nós mesmos. A gente se apega naquilo que a gente crê que deveria ser, que só tem aquela forma, como eu já disse, e fica remoendo, por assim dizer, num único lugar, não consegue ir além, porque não consegue abrir mão daquele controle. E em determinadas, assim, em várias situações da nossa vida nós exercemos controle. Quando a gente vem para a espiritualidade, a gente quer ter um controle de como a espiritualidade se manifesta na nossa vida, de como vamos sentir, de como vamos, de como vamos experienciar cada etapa desse despertar, desse caminhar. Então, é controle tudo isso. Antes, e a comparação e o controle, elas estão muito, muito, muito de mãos dadas. Porque quanto mais você se compara, mais você entra no controle de como deve ser, da forma que é correta, de como eu devo viver cada etapa, cada experiência. E aqui entra a grande questão. Quando a gente se detém em querer controlar cada coisa, a gente está extremamente no racional. Quando eu tenho que ter controle de cada processo, de como ele acontece, quando eu tenho que saber de antemão, ou quando eu tenho que ter uma explicação mental para aquilo que eu sinto, é controle. Quando eu exijo que as coisas corram da forma que em algum momento eu determinei, é controle. E o controle, ele nos ceifa das possibilidades. Porque enquanto eu estou focada
num controle, quando eu estou olhando para uma única forma, eu estou me privando das demais. Então, a gente tem que se permitir o fluir da vida. A gente tem que se permitir se deixar levar nesse barco lindo que é a vida. E tentar mais e mais saber que o controle é uma forma de prisão que nós criamos para nós mesmos. Óbvio que a gente tenta exercer controle quando estamos no extremo dele também sobre os outros. Nós tentamos que todos façam da maneira que a gente acha correto, e você pode parar e se observar. Quando você julga, você está julgando o controle. Quando você olha os da Elisa e acredita que ela deveria estar fazendo diferente, que seria melhor dessa forma ou de outra forma, você não está no controle, será? Quando você quer estar no controle, porque o controle é o seu domínio, é o seu lugar conhecido. Mas quanto mais nos mantivermos aí, menos experienciações a gente vai se permitir. Abrir mão do controle é se abrir para tudo que a vida pode nos trazer. Abrir mão do controle é estar disposto a viver a vida como ela se apresenta. E a gente pode ter gratas surpresas ao longo deste percurso, quando a gente se abre. Quanto mais eu tento controlar, mais eu fico parada num único ponto. É como jogar uma âncora e não conseguir sair dali. Então, o convite de hoje é: onde você ainda está tentando controlar? O que realmente você não se permite fluir? Você não está abrindo mão porque acredita que tem que ser de determinada forma, que só funciona de determinada forma, que só existe uma forma, um jeito, um método, uma técnica. E o quanto você está se permitindo fluir, entrar neste barco da vida, se permitir ser guiada pelo amor, ser guiada verdadeiramente pela força divina, que com certeza ele flui suavemente nesse rio. Não vai bater nas bordas, vai encontrar sim ainda os mesmos obstáculos pelo caminho e tá tudo bem. Porque aí, se eu não estiver controlando, eu vou poder ver outras formas de ultrapassar esses obstáculos. Outros desvios que até então, na minha limitação de querer que seja de uma determinada forma, eu não podia ver. Então, amigos, entreguem-se à vida e exercitem abrir mão do controle. É das condições mais básicas para se permitir o fluir, para se permitir o sentir. Estar disposto, entregue, rendido à vida. É abrir mão do controle que em verdade nem temos, mas que lutamos por exercê-lo, porque assim nos sentimos controlando, né, no poder de alguma coisa, mas o poder pessoal, aquele poder enorme que nós temos, isso é um paradoxo muito grande. A gente tem o poder pessoal, mas não tem o controle. A gente tem o poder pessoal de achar dentro de nós a força
a energia que nos move, a própria energia que nos sustenta, a essência divina. Mas não temos o controle de cada detalhe da vida. Então, usemos esse poder pessoal também para nos permitir fluir nesse rio tão lindo que é a vida. E quanto mais nos entregamos, mais sentimos verdadeiramente o amor nos guiando. Então, pense nisso hoje. Aonde você ainda está exercendo controle e o quanto você está se permitindo ser livre desse controle. Beijo. Até a próxima.